Coleção Histórias Bíblicas Favoritas. Os discípulos de Jesus. Vamos aprender um pouco mais sobre Jesus e as escolhas que ele fez para os seus discípulos. De W. Bush. Discípulos de Jesus. Durante algum tempo, Jesus morou em Cafarnaum, nas margens de um lago. A partir daí, Jesus passou a pregar, pedindo para que as pessoas mudassem de vida. Jesus estava dando boas novas. O reino de Deus tinha chegado. O próprio Filho de Deus estava em nosso meio, pregando e falando sobre o seu reino. O reino de justiça, de paz, de igualdade verdadeira e de amor a todos. Ali Jesus começou a escolher os seus primeiros discípulos. Um dia, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus encontrou dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, jogando suas redes ao mar. Eles eram pescadores. A partir dali, Jesus faria uma nova proposta de vida para aqueles dois irmãos. Suas vidas iriam mudar completamente, nunca mais seria a mesma. Não mais pescadores comuns. Jesus, a partir dali, mudaria a vida deles, assim como ele muda a vida de todo aquele que encontra com Jesus. Pois através do Senhor Jesus, nossa vida é mudada, pois Deus tem um plano para a vida de cada um que encontra com Jesus. Então Jesus lhes disse: Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Simão mudaria seu nome, seria Simão Pedro. Sem hesitar, Simão e André abandonaram suas redes e o seguiram. Aquele chamado de Jesus foi inconfundível, diferente de tudo que eles haviam escutado. Então eles foram rapidamente para se juntar ao Senhor Jesus e o seguiram a partir dali para uma vida nova, para fazer parte da obra de Deus na terra. Seriam a partir daquele momento pescadores de homens. Mas o que é isso? Um pouco adiante, Jesus encontrou Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que estavam consertando suas redes. Jesus também os chamou. Deixaram pai, barco e suas redes e o seguiram. Jesus tinha pressa de começar aquela obra que seria até a sua morte na cruz. Tudo ele sabia que iria passar. Tudo Jesus sabia. Ele sabia que aquelas pessoas seriam usadas pelo Espírito Santo de Deus para pregar na terra as boas novas da salvação. Então aqueles discípulos seguiram Jesus com muita alegria. Jesus começou a pregar na beira do lago. Cada vez mais pessoas vinham ouvir Jesus. Um dia, após ter falado com os discípulos, ordenou a Pedro que jogasse as redes ao mar. Pedro protestou: Passei a noite inteira pescando e não peguei nenhum peixe. Mas já que o Senhor pediu, lançarei as redes novamente. Pedro havia tentado pescar peixe a noite inteira, mas não havia pescado nenhum peixe. Mas naquele momento, ele obedeceu à voz do Senhor Jesus. Jesus sabia o que estava falando, pois ele é o Filho de Deus. Então, quando Jesus falou para Pedro, ele obedeceu e lançou as redes novamente, mas naquele momento ele obedeceu à voz do Senhor Jesus. Pedro jogou a rede, e qual não foi a surpresa quando viram que a rede estava tão cheia que quase rasgou. Outros pescadores, então, ajudaram a colocar os peixes no barco. Encheram 2 barcos a tal ponto de quase afundarem os 2. Jesus havia mandado Pedro lançar as redes, pois Jesus sabia o que aconteceria. E os peixes obedeceram à voz do Mestre. Naquele momento, um grande milagre estava acontecendo. Pedro ficou admirado com o poder de Jesus. Jesus lhe disse que dali em diante Pedro seria pescador de homens.
Então Pedro viu aquele poder da palavra do Senhor Jesus. Ele havia falado: lance as redes ali. E Pedro lançou e obedeceu. Assim somos nós quando obedecemos à voz de Deus. Quando obedecemos a sua voz, milagres acontecem. Podemos sim confiar na palavra de Deus. Quando ele diz faz, você pode fazer sem medo. Então devemos orar para confirmar se a palavra de Deus é para fazer ou não aquilo que queremos. Se for da vontade de Deus, o milagre vai acontecer. Depois daquele milagre, Jesus encontrou um cobrador de impostos, chamado Levi. Para retribuir a honra de ter sido escolhido por Jesus, Levi ofereceu um grande banquete em sua casa. Muitos publicanos participaram do banquete. Naquele tempo, pessoas trabalhavam para o governo romano e não eram bem vistos por muitas pessoas, pois eles eram considerados pelos judeus como ladrões, que muitas vezes cobravam impostos muito acima dos valores com más intenções. Mas Levi estava recebendo uma chance de mudar de vida, de sair daquele pecado para ser ali um colaborador do reino de Deus. Naquele momento, Levi ficou tão feliz que fez uma ceia para o Senhor Jesus na sua casa. Jesus escolhia pessoas diferentes, pessoas que muitas vezes ninguém as valorizava, pois Jesus, na verdade, veio para todos. Ele não veio para pessoas que já têm alguma fama ou que é considerado alguém especial. O Senhor Jesus, o tempo todo, mostrou que ele escolhia pessoas comuns, simples e muitas vezes rejeitadas pela sociedade, e as transformava em pessoas valorosas que trabalhavam para o reino do seu amor. Jesus passou a ser criticado pelos judeus religiosos porque havia comido com cobradores de impostos e pecadores. Jesus então respondeu que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus veio para curar, libertar, salvar, trazer paz e amor e o verdadeiro sentimento de liberdade e de comunhão, que sabem que precisamos do Senhor, precisamos de Deus para nos guiar no caminho reto, precisamos viver em paz e comunhão com todos. Jesus ensinou o verdadeiro amor, tanto amor que ele mesmo se entregou por nós na cruz do Calvário. Ele ensinou que aquele que ama verdadeiramente se entrega pelos outros, serve aos outros, ama o próximo. Para completar a lista dos 12 discípulos, Jesus passou a noite orando a Deus, seu Pai. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos, escolheu 12, aos quais também deu o nome de apóstolos: Simão, Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago e Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou um traidor. Jesus sabia que seria traído por Judas Iscariotes. Mesmo assim, o deu uma chance para ser perfeito andando com o Senhor. Todo o plano de Deus haveria de se cumprir. Jesus sabia da traição, sabia da cruz do Calvário, sabia que ele morreria por nós e sabia que ele ressuscitaria e estaria vivo pela eternidade. Jesus vive para todo sempre. Ele venceu a morte na cruz, mas naquele momento ele estava escolhendo os seus discípulos para andarem com ele. Jesus não quis andar sozinho. Deus ama cada um que participa da sua obra maravilhosa de amor, de bondade, de igualdade, de servir ao próximo. Jesus ensinou, a partir dali, a cada um daqueles homens que espalharam as verdades do seu reino, que viveram com ele, e até hoje nós podemos ser discípulos de Jesus. Ele nos escolhe um a um. Basta olharmos para ele e dizermos: sim, queremos participar da sua obra maravilhosa na terra.